Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Bom, agora nós vamos dar continuidade, então, nessa escola bíblica dominical, ao nosso estudo que nós começamos no vídeo passado. E o texto base desse estudo, então, como nós já dissemos, é Jó capítulo 15, do versículo 1 ao 35. E então que Deus venha nos iluminar, nos capacitar tanto a confiar na sua palavra, ter fé na sua palavra, mas também de praticá-la no nosso dia a dia. Então, que Deus venha nos iluminar e assim nos ajudar a compreendê-la. Bom, meus irmãos, o tema do estudo de hoje é Jó é acusado de impiedade, e nós já dissemos isso no vídeo passado. Bom, e no vídeo passado nós dizemos que o objetivo principal de Jó não é nos levar a entender como lidar com o sofrimento, apesar de um dos objetivos dele, sim, é nos mostrar essa situação. Mas o objetivo principal do livro de Jó é nos mostrar que é possível, sim, servir a Deus de uma maneira genuína e verdadeira. Nos mostrar, então, como servir a Deus de uma maneira que não seja interesse próprio, mas sim agradar ao Senhor. Então, esse é o objetivo principal do livro de Jó, nos levar a investigar o nosso coração, se nós estamos servindo ao Senhor da maneira correta ou errada, se nós estamos servindo ao Senhor por interesse próprio ou simplesmente por agradá-lo. E nós vimos Jó passando por diversos testes. Nós vimos Jó passando por situações de tribulação, aflição, angústia, de tristeza profunda, em que Jó passa pelo primeiro teste que Satanás traz na vida dele, triunfa sobre o segundo teste e assim, entre aspas, agora está passando por um terceiro teste, onde os seus amigos agora começam a se dirigir a ele com palavras duras, severas, com palavras que estão machucando o coração de Jó, porque eles ao tempo todo eles acusam a Jó. Um com a experiência, outro com a tradição e o outro, então, usando o legalismo para ofender a Jó e tentar tirar alguma coisa do coração de Jó para assim o acusá-lo. Bom, meus irmãos, e no estudo passado nós dizemos que ele acusa Jó sem ter certeza do que ele está falando, apenas ouvindo a voz de Jó, vendo que as palavras de Jó eram pesadas, ele disse, olha, em outras palavras, olha, se ele está falando essas coisas é porque de fato tem alguma coisa errada acontecendo com ele. Mas ele não tinha certeza. E o segundo ponto mostra ele humilhando a Jó, desmerecendo a Jó por causa da sua idade, dizendo que a sabedoria não está com aquelas pessoas que são mais novas, mas sim com aqueles que são mais velhos, tirando assim a autoridade de Jó. E o terceiro ponto que nós vamos estudar agora ele acusa mais uma vez a Jó de impureza, depois de tirar a autoridade de Jó com as suas palavras, depois de ofender, humilhar a Jó, agora ele acusa Jó de impureza. E nós vamos ver isso no versículo 11, onde ele diz: porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que te dirigimos? Então ele faz, meus irmãos, um homem inteligente, experiente, homem que teve sua fala citada pelo nada mais, nada menos, apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19, palavras essas inspiradas pelo Espírito de Deus. Agora ele cai nas ciladas do maligno e revela claramente agora que considera as palavras do capítulo 4, versículo 12 ao 21, como sendo de Deus e diz, conforme a NVI, não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? E no versículo 12 e 13, ele diz, por que te arrebata o teu coração? Por que flamejam os teus olhos para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca? Agora então ele acusa a Jó, meus irmãos, de agir com irreverência diante de Deus e assim
deixar sair palavras que demonstram toda a impureza do seu coração. Então, versículo 14, 15 e 16, ele continua: que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto menos o homem é abominável e corrupto, quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Então ele continua recitando as palavras recebidas de Satanás, e depois de desqualificar a Jó, então, como já dito, no que diz respeito à sua autoridade por ser jovem, agora o oprime em busca de extrair da boca de Jó alguma confissão de pecado, e diz: não há homem puro aos olhos de Deus, e você não sabe, Jó? Jó, meus irmãos, concordava com isso, nunca deixou de concordar com isso, embora ele soubesse a intenção do coração de Elifaz. E diz isso em Jó capítulo 14, versículo 1 ao 4, ou seja, que os homens são frágeis e sujos, e somente Deus poderia tirar algo puro deles. E nisso ele concordava com Elifaz, também, mas ele pensava diferente de Elifaz no que diz respeito ao dizer que, apesar da impureza humana, cada pessoa é preciosa aos olhos de Deus. Ele diz, em outras palavras, em Jó capítulo 10, versículo 8 ao 13, meus irmãos, ainda que o ser humano seja impuro e perverso, Deus não tem prazer em sua morte. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. E na sua graça, Deus faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Mateus 5, 45. Então nós não podemos acusar e oprimir as pessoas como Elifaz o fez. Jó já estava numa situação difícil e ele chega para terminar de afundar Jó. Mas nós devemos, quando encontrarmos com pessoas extremamente atribuladas, como o caso de Jó, nós devemos consolá-las com o evangelho das boas novas de Cristo, a fim de salvá-las da ira de Deus que há de vir sobre elas, pois elas são preciosas aos olhos do Senhor, sim. Então, o quarto ponto que nós vamos falar agora é que ele acusa Jó de ser castigado por causa da sua perversão. E ele usa seus argumentos no versículo 17 a 35, onde ele diz: escuta-me, mostrar-te-ei, e o que tenho visto te contarei. Que os sábios anunciaram, que o ouviram de seus pais e não o ocultaram, aos quais somente se dera a terra e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o perverso é atormentado, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos. Na prosperidade lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, e sim que o espera a espada. Por pão anda vagueando, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está preparado à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação. Prevalecem contra ele como o rei preparado para a peleja, porque estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente, atrás da grossura dos seus escudos, porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndias nas ilhargas. Habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém devia morar, que estavam destinadas a se fazerem montões de ruínas. Por isso, não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão seus bens pela terra. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e ao assopro da boca de Deus será arrebatado. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta se lhe consumará antes dos seus dias, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes como a vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira. Pois a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá suas tendas de suborno. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só prepara enganos. Bom, ele faz, em outras palavras,
nesse longo discurso, resumidamente, ele diz que ceifamos o que semeamos. É uma regra que vem sendo conservada de forma que jamais foi contaminada, ele diz, além de ser seguida por um bom tempo pelos seus antepassados. Mas ele foca principalmente no versículo 25, em que diz: estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Ele diz de forma geral, com a intenção de se referir ao próprio Jó. Ele escreve a vida de Jó na sua própria visão, de forma indireta, para Jó cair a ficha e ver que ele está em pecado. O problema é que ele não está em pecado. E assim ele está fazendo acusações levianas ao seu amigo, querendo sempre alertá-lo que a sua situação era sim relacionada ao pecado, e isso era o castigo de Deus sobre a sua vida. Meus irmãos, aos olhos de Deus nós sabemos que Jó era íntegro. Jó não estava passando pelo teste porque ele é alguém que vive no pecado. Pelo contrário, ele está passando por isso porque ele é um servo fiel ao Senhor. E a pergunta que nós fazemos é: como entender isso? Meus irmãos, não há explicação plausível para isso. Talvez para nos ensinar que é possível servir a Deus com a motivação correta. O fato é que a nossa mente não consegue entender a infinitude dos pensamentos de Deus. Jó capítulo 11, versículo 7, Zofaire diz: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Meus irmãos, o sofrimento que nos sobrevém nem sempre é por causa de nossos pecados. Nós nunca entenderemos Deus plenamente e devemos nos contentar com o que Ele nos revelou a seu respeito. Concluindo então, 1 João capítulo 4, versículo 16 diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Ninguém ama mais do que Deus. Ele foi o único capaz de entregar o seu Filho unigênito para morrer no lugar de pessoas que tanto o ofendem. E isso nós devemos saber. Servimos então a Deus por amor a Ele ou por interesse próprio? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Jó resistiu a tudo isso por amor a Deus. Nos parecemos mais... E a outra pergunta que nós devemos nos fazer é: nos parecemos mais com os amigos de Jó, que foi tão arrogante para com seu próximo, ou com Jó, que demonstrou um grande amor pelo Senhor? Que sirvamos então, meus irmãos, ao Senhor Jesus Cristo simplesmente por sua pessoa e nada mais. Então, que Deus venha aplicar essa palavra aos nossos corações. Então, que Deus venha abençoar a sua vida e lhe dar um ótimo início de semana. Amém.